além do azul do céu, voa nossa fantasia. Vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Mas enquanto voa assim, ouve a voz da multidão, grito que a dor sufoca e que nos convoca a pisar no chão. Só a fé nos faz sonhar e é capaz de se arriscar a viver no horizonte da dor, para além do azul do céu, voa nossa fantasia. Vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Encantar-se com o infinito, contemplar a imensidão, perceber que no horizonte uma eterna fonte de inspiração não se deixa alcançar, mas nos chama a caminhar sempre mais em sua direção, para além do azul do céu, voa nossa fantasia. Vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Romanos capítulo 6, versículo 9. Ao ser ressuscitado, Cristo vence a morte. Ela não tem mais poder sobre ele. Cristo foi ressuscitado, ele vive, por isso nós comemoramos a Páscoa. Com essas palavras, queremos saudar a vocês que nos assistem, mesmo distantes nesse momento. Queremos juntos hoje celebrar este culto de Páscoa, em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. Por isso queremos neste momento nos dirigir a Deus no momento de confissão de pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Criador, Tu nos criaste para que vivêssemos próximos a Ti e em obediência. Mas de todos os lados somos tentados, somos fracos e acabamos cometendo pecados. Somos pecadores e necessitamos do Teu perdão. Pedimos, Senhor, perdão quando não buscamos a Ti em primeiro lugar, perdão quando não observamos a Tua palavra, nem buscamos nela o alimento para a nossa fé. Perdão quando ferimos as pessoas à nossa volta com palavras e ações. Perdão porque ao invés de nos unirmos para combater a pandemia do coronavírus, nos dividimos em questões políticas. Perdão quando ignoramos situações de sofrimento e injustiça. Senhor, pedimos o Teu perdão. Pedimos que nos lave e nos limpe dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus também nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Por isso, através da palavra do nosso Deus, tenhamos a certeza de que Ele assim perdoou os nossos pecados. Amém.
Convido a cantarmos o hino A Graça Eterna. Graça eterna de Jesus, que veio me libertar, a mim tão grande pecador, ó graça singular. Tal graça o medo me levou, desde o dia em que eu criei, e bem feliz me transformou, tal nunca mereci. Perigos e horrores passarei na peregrinação, mas pela graça alcançarei celestial mansão. E quando no lar celestial, por tempo sem cessar, louvor daremos eternal a quem nos quis salvar. Diante da situação que nós temos vivido em nosso mundo, com a questão do coronavírus, também muitas mortes, pessoas que enfrentam luto, injustiças e todos os tipos de sofrimento, queremos aclamar a Deus que Ele tenha misericórdia, que Ele tenha piedade, cantando o hino pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e mandada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Gratos a Deus pelo seu perdão, por sua graça, gratos porque Ele ouve a nossa voz, queremos exaltar o nosso Deus cantando o hino Glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória, paz entre nós, paz entre nós.
convido para mais um momento de oração. Senhor, Deus de amor e misericórdia, o teu povo, o povo de Israel, em sua história, passou por vários momentos difíceis, mas tu sempre prometeste que estaria com eles, independentemente da situação. Por isso também te pedimos, Senhor, esteja conosco, nos dê sabedoria, paciência, esperança e fé diante de tudo o que temos vivido. Por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo viva e reina eternamente. Amém. Queremos ouvir a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 18. Este também é o texto da pregação de hoje. Aclamemos a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 18. Domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até ao túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Até aqui a leitura do Evangelho. Cantemos o hino Vede que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede
que grande amor nos tem concedido nosso Pai, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Nós ouvimos antes a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 18, que nos fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus foi crucificado, morto, ele foi sepultado na sexta-feira, o sábado passou em silêncio, e no domingo de manhã, bem cedo, Maria foi até o túmulo. Quando chegou, viu que a pedra não estava mais na entrada do túmulo. Ela voltou correndo, chamou Pedro, e o texto diz, o outro discípulo a quem Jesus amava, possivelmente se trata de João. Pedro e João então vão correndo também ao túmulo. João fica parado, ele vê dentro do túmulo os lençóis que tinham sido enrolados no corpo de Jesus, e depois chega Pedro e entra dentro do túmulo, vê os lençóis e também vê a faixa que tinha sido enrolada na cabeça de Jesus, separada, enrolada do lado. Em seguida, João entra no túmulo e o texto diz que ele viu e creu. Depois, o Pedro e o João, eles retornam, eles vão para casa, mas Maria continua ali, do lado do túmulo, chorando. Ela quer saber aonde está o Senhor. Alguém tirou e ela não sabe onde está. Então ela olha para dentro do túmulo e vê ali 2 anjos. E eles perguntam: mulher, por que choras? E ela disse: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Em seguida, Jesus aparece a Maria. Ele também pergunta: mulher, por que choras? Maria achou que Jesus era um jardineiro e pediu onde tinham colocado o corpo de Jesus. Então Jesus chama ela pelo nome: Maria. E então Maria reconhece e diz Rabone, que significa mestre. Ela reconhece que é o seu mestre, que é Jesus Cristo. E aí Jesus diz para ela: não me segure, mas leva uma mensagem para os meus discípulos, para os meus irmãos. Nesse texto eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, ver com os olhos da fé. Talvez você não tenha percebido, mas na leitura do texto aparecem 7 vezes a palavra ver ou viu. No texto grego, João usa 3 palavras diferentes para falar do ver. Ele usa uma palavra simples. Quando Maria chega, ela vê que a pedra não está mais na frente do túmulo. Esse é um olhar simples. É como nós vemos, enxergamos alguma coisa. A segunda palavra que Pedro usa para falar de ver é quando Pedro chega no túmulo e ele vê os lençóis. Já é um olhar um pouco mais detalhado. Podemos dizer, ele estava contemplando, ou seja, ele já estava pensando, admirando a situação. Por que alguém teria tirado o corpo de Jesus e deixado os lençóis para trás? E a terceira palavra que João usa para falar do ver é uma palavra que significa ver com os olhos da fé. Não é apenas enxergar com os olhos, mas a partir da fé. Diz o texto que João, quando entrou no túmulo, ele viu os lençóis, viu a faixa separada. O texto diz, ele viu e creu. Ou seja, me parece aqui que Pedro e João, eles já estão relembrando algumas coisas, algumas histórias que eles viveram com Jesus. Em João capítulo 11, Jesus foi até Lázaro, que estava morto, e ele foi lá para ressuscitá-lo. E quando eles chegaram perto do túmulo, Jesus pediu para tirarem a pedra.
Em seguida ele disse: Lázaro, saia para fora, venha para fora. Lázaro saiu e ele estava enrolado com panos, lençóis. E Jesus disse: tirem, desenrolem esses panos do Lázaro, deixem que ele consiga andar. Talvez aqui João e Pedro já estão pensando, já estão vendo um pouco além, estão refletindo sobre algumas coisas que eles viram e experimentaram com Jesus Cristo. Talvez eles já estivessem pensando que Jesus Cristo ressuscitou. Mas como o corpo não estava ali, então os dois voltaram para casa. Mas Maria permaneceu ali, ao lado do túmulo, chorando. Ela vê 2 anjos, os anjos perguntam por que ela chora. Ela diz: tiraram o corpo de Jesus daqui, não sei onde colocaram. Em seguida Jesus mesmo aparece, mas ela ainda não vê que era Jesus Cristo. Ela acha que é um jardineiro. Mas no momento em que Jesus chama ela pelo nome, aí então ela reconhece que é Jesus. É interessante que Jesus, depois de morrer, depois de ressuscitar, ele não se esquece das pessoas com as quais ele viveu. Ele conhece cada uma delas pelo seu nome, Maria. Em seguida, Jesus pede que a Maria vá aos discípulos e que ela leve uma mensagem. Maria então chega para os discípulos e diz: vi o Senhor. O ver com os olhos da fé nos impulsiona para algo a mais, nos impulsiona para servir, para anunciar. No ministério de Jesus, quando ele curava as pessoas, ele esperava que essas pessoas também se tornassem testemunhas daquilo que elas experimentaram, que elas falassem a respeito de Jesus que curou elas, que essas pessoas vissem que Deus agia através de Jesus Cristo. Jesus não queria apenas curar, mas as pessoas que eram curadas, Jesus queria que elas se tornassem também testemunhas. E aqui a Maria então leva essa mensagem. Ela diz que viu o Senhor, viu com os olhos da fé, e isso motivou ela também a levar essa mensagem, a levar a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo adiante. Nesse tempo de isolamento, em que os órgãos de saúde pedem que nós fiquemos em nossas casas, talvez muitos de nós recebemos um monte de mensagens todos os dias. Nosso celular, muitas pessoas até reclamam que já não tem mais espaço. E nós recebemos muitas mensagens bíblicas, muitos textos bíblicos em áudio, em vídeo, imagens, versículos, mas muitas vezes nós não temos tempo de nos apropriar daquilo. Se torna um no meio de um monte. E assim nós não conseguimos nos apropriar daquilo que de fato nos interessa. O mais importante do que saber um monte de versículos bíblicos é colocar a palavra de Deus em prática. Tiago nos diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Fé é muito mais do que saber versículos bíblicos. Fé é obedecer a palavra de Deus. Fé não é dizer: eu creio que Deus vai fazer tudo aquilo que eu quero. Não. Isso é uma tentativa de manipular a Deus para fazer as minhas vontades. Fé é se render a Deus, é confiar em Deus e obedecer a sua palavra. A Maria creu, ela viu que de fato era Jesus Cristo e ela não ficou parada não, ela levou essa mensagem adiante. Portanto, fé é confiar em Deus, é obedecer a sua palavra. E se a palavra de Deus então diz que eu devo amar o meu irmão, então é isso que eu vou fazer. Vou amar o meu irmão. Se a palavra de Deus diz, e Jesus ensinou aos discípulos, que nós devemos amar os nossos inimigos, e nós devemos orar por eles, então é isso que nós devemos fazer. A palavra é clara. É isso que significa fé, é obedecer a Deus. E nesse tempo em que nós temos vivido, onde há uma polarização muito grande, especialmente por causa da política, as pessoas acabam agredindo outras com palavras. Não nos esqueçamos do que Jesus disse, que nós devemos amar também os nossos inimigos. A nossa prática fala muito a respeito da nossa fé.
Maria poderia ter ficado ali com Jesus e dizer: ah, meu Jesus, que bom que você ressuscitou, quero ficar aqui contigo para sempre. Mas Jesus pede que ela leve uma mensagem aos discípulos. Maria então foi a primeira evangelista da ressurreição de Jesus Cristo. Ela leva uma mensagem para os discípulos. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar, a mensagem que Maria levou aos discípulos. Qual foi essa mensagem? Jesus chama no texto os discípulos de irmãos. No Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus já tinha chamado seus discípulos de escravos, de servos. No capítulo 15, ele chamou os discípulos de amigos, mas agora ele chama os discípulos de irmãos. O que significa irmão? Literalmente, irmão significa aquele que é nascido do mesmo útero. Aquele que é nascido do mesmo útero. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos: vocês nasceram do mesmo útero que eu. Nós nascemos do útero de Deus. Nós somos filhos de Deus. Também Jesus ainda disse, além de chamar os discípulos de irmãos: eu subo para o meu Pai, que é o Pai de vocês, o meu Deus, que é o Deus de vocês. E é aqui que começa a igreja, aqui é que começa a grande família de Deus. Faz parte da família de Deus todo aquele que crê e aquele que segue a Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Quem tem fé em Jesus Cristo se torna membro da família de Deus. Nós estamos diante de uma pandemia. Já passam, nesse momento em que estamos gravando este culto, já passam de 60 mil mortos no mundo, em pouco mais de 3 meses. Estamos diante da morte, todos os dias. Agora, talvez de uma maneira um pouco mais próxima. Não só pelo coronavírus, é verdade, muitos outros acontecimentos que tiram a vida das pessoas, todos os dias. E o fato de sermos cristãos, de crermos em Deus, em Jesus Cristo, não nos livra da gente ser infectado. Pode ser que a morte chegue até nós. Pode ser que a morte tire do nosso convívio pessoas muito queridas e amadas. Pode ser que a morte chegue até nós. Oramos e pedimos a Deus que não. Mas a morte é uma realidade. E cedo ou tarde nós seremos atingidos. Por isso, o que a Páscoa significa para nós hoje, dia 12 de abril de 2020? Páscoa significa vida, significa ressurreição. Ao ressuscitar, Jesus Cristo traz esperança. Se somos irmãos de Jesus Cristo, somos filhos de Deus, o Pai de Jesus Cristo é o nosso Pai também. Nós então assim somos herdeiros da promessa de Deus. Paulo nos escreve em 1 Coríntios 6,14: pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Que assim Deus nos ajude a crer. Que assim como Maria possamos anunciar ao mundo que somos irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. E que nós possamos colocar também a palavra de Deus em prática, que as pessoas percebam a nossa fé no nosso dia a dia, demonstrando assim que somos filhos e filhas de Deus, irmãos também de Jesus Cristo, irmãos uns com os outros, fazemos parte da grande família de Deus, nós somos igreja de Jesus Cristo. Não deixamos de ser igreja só porque não podemos nos reunir em nossos templos, em nossos cultos neste momento. Deixamos de ser igreja quando nós deixamos de anunciar a palavra de Deus. Deixamos de ser igreja quando nós deixamos de amar as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele nos dê também a esperança da ressurreição. Amém.
exposta a palavra do nosso Deus, convido a confessarmos a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Convido a todos para a nossa oração final. Nos dirigimos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por Tua palavra, que quer nos chamar a crer em Ti, a crer na ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, a crer que também nós seremos ressuscitados por Ti,
palavra que nos chama a anunciar o Teu Evangelho, que possamos não só ouvir, mas principalmente praticar esta palavra. Senhor, intercedemos pelo nosso mundo diante dessa pandemia. Há muitas incertezas, além de mortes, famílias veem o seu sustento ameaçado. Por isso te pedimos, Senhor, que não venha a faltar o alimento e aquilo que é necessário a cada pessoa deste mundo. Intercedemos pelas famílias, que nos lares haja diálogo, compreensão, respeito, perdão e amor. E a nós também como igreja, como seus filhos e filhas, que sentimos muito a falta de nos reunir em nossos cultos, mas nos ajude a sermos igreja, mesmo em nossa casa, praticando a sua palavra. Senhor, intercedemos pelas pessoas que trabalham na área da saúde e lidam diretamente com essa pandemia. Dá a elas sabedoria e discernimento. Dá a elas as forças necessárias. Abençoe e cuide de cada uma delas. Abençoe também as pessoas que nesse momento não podem parar, pois estão produzindo alimentos, estão atendendo as pessoas em suas necessidades. Intercedemos pelos governantes dos municípios, estados e país. Dá a eles também, Senhor, sabedoria, que governem a favor do povo e suas necessidades, e não por interesses próprios. Senhor, abençoe este domingo de Páscoa e que a ressurreição de Cristo possa nos preencher de esperança a cada novo dia. Tudo mais, Senhor, colocamos diante de Ti na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou quando juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquemos sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a sua paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do nosso Deus, que Ele nos acompanhe a cada novo dia. Tenhamos todos um abençoado domingo de Páscoa. Sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Ouvimos também ainda o nosso último hino. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sempre em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar